Fala pessoal, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse exato momento. O Sport Goiás está começando e olha, muitas movimentações nos bastidores. O técnico Samuel Cândido foi desligado ontem, na segunda-feira ainda, na verdade, foi desligado na segunda. Aconteceu uma reunião... A verdade tem que ser dita. Ia acontecer uma reunião e não aconteceu a reunião. O desligamento aconteceu por telefone. O presidente do Cavalo de Aço, Wagner, ligou para o Samuel Cândido, já dispensando seus serviços. Quem assume é o Charles Guerreiro, que foi o técnico no estadual. Não continuou para a sequência da Série D, mas agora volta para terminar as duas últimas rodadas. E eu vou comentar alguns pontos dessa troca de comando técnico que, assim, não fazem muito sentido. Outro assunto é o Motoclube de São Luís, que reapresentou ontem pela manhã a academia, hoje também, e à tarde já tem treino lá no CT. E o Zé Augusto vai contar com uma semana de treinamento para poder encaixar ainda mais o time para a sequência da competição, porque o próximo jogo é fora de casa contra o Guarani de Sobral. E também o Sampaio Correia, que volta às terras maranhenses e hoje à tarde já treina no seu CT. Além disso, também tem o time campeão da LBF, a Liga de Basquete Feminino, e foi o Ituano. Mais tarde, tudo sobre essa cobertura, toda a cobertura sobre esse título também. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. O assunto do primeiro bloco é a dispensa do técnico Samuel Cândido. Nós temos a imagem da publicação oficial do Imperatriz nas redes sociais, em que agradece, o trabalho do técnico Samuel Cândido. A Sociedade Imperatriz de Desportos vem, por meio desta nota, informar que o treinador Samuel Cândido, em comum acordo com a diretoria, não continuará à frente da comissão técnica do Cavalo de Aço. Agradecemos por seu profissionalismo, empenho e dedicação durante sua passagem no Cavalo de Aço. Agora sim, existem pontos que nós temos que levar em destaque e em consideração. Não foi em comum acordo, segundo informações apoiadas pelo GE, portal de notícias da TV Globo, tiveram uma entrevista exclusiva com o técnico Samuel Cândido e ele falou que não foi em comum acordo. Ele gostaria de ter permanecido até o final da reta da classificação, ou seja, os 2 jogos restantes de classificação. Infelizmente, a diretoria, por meio do Charles Guerreiro e também pelo presidente Wagner, optaram por tirá-lo no meio do processo. A gente vem lembrar que o Cavalo de Aço, o Charles Guerreiro assumindo agora o Cavalo de Aço, é o terceiro técnico em 12 jogos durante a competição. Isso porque o técnico Mirandinha começou o trabalho, depois teve que sair por problemas de saúde. Quem assumiu foi o Samuel Cândido e agora o terceiro técnico, Charles Guerreiro, que estava como executivo de futebol e agora vai assumir o comando técnico. O presidente Wagner, em coletiva de imprensa ontem à noite, junto com o Charles Guerreiro, conversou com a gente, respondeu algumas perguntas da imprensa e também da torcida. Com a saída do Mirandinha, que nos deixou ali na 4ª colocação, nós trouxemos o Samuel Cândido para o nosso projeto, mas infelizmente futebol é de resultado e nós não conseguimos isso aí. E com isso, em conversa ontem com o Samuel Cândido, então resolvemos fazer essa mudança, porque na esperança aí de a gente tentar, voltar para o G4, a gente sabe que não vai ser fácil, talvez a gente tenha uma chance aí de 30%, mas essa possibilidade ela existe, Então com isso, Samuel Cândido sai, nos deixa, e aí assim, resolvi pedir, para o Charles Guerreiro aqui assumir o time. Visto que a gente só tem 2 partidas, não teria razão de a gente contratar um novo técnico, porque ele já está com a gente há um bom tempo, então é conhecedor do futebol, é conhecedor dos atletas que estão em campo. Realmente não tinha necessidade de contratar um outro técnico, porque na minha opinião não tinha nem necessidade de tirar o Samuel Cândido, que em menos de 2 semanas ele atuou à frente do
do Cavalo de Aço por mais ou menos 4 partidas. Não tinha necessidade, não vinha com os melhores resultados, mas também não era dos piores, porque só saiu do G4 nessa última rodada, quando perdeu de goleada para o Paragominas. Eu acho que o trabalho deveria ter continuado, ter dado continuidade no trabalho. Samuel Cândido ainda tinha mais ou menos metade de um mês para trabalhar, ou seja, 2 jogos no final da fase de classificação. Vai mudar o comando técnico, agora vem o técnico Charles Guerreiro, que foi um dos responsáveis pela montagem do elenco, junto com o Mirandinha, e ele fala sobre um racha que existe no grupo, né, no elenco do Cavalo de Aço. Com vocês, Charles Guerreiro, o atual técnico do Cavalo de Aço. Boa noite. O grupo com tá rachado, né, como foi feita a pergunta, Mariano, o grupo pode se unir, né? Aí a situação, a minha, assim, que eu assumindo hoje o comando mais uma vez, se você ver o histórico meu, eu não falo da Série C do ano passado, daquela situação que aconteceu, né? Mas eu quando assumi fiz 4 pontos, né, no Campeonato Maranhense, depois que o Jairo saiu. Ele não fala do histórico dele da Série C, que foi ele um dos responsáveis por rebaixar o Cavalo de Aço. Fala apenas do Campeonato Maranhense, que fez mais ou menos cerca de 4, 6 jogos. E acabou que somou 4 pontos na competição e ele está achando que tem um histórico muito interessante. Eu acho que é mais do mesmo. Eu acho que o Cavalo de Aço não vai sequer conseguir classificar para a fase de mata-mata da Série D. E isso será culpa, sim, da gestão. O presidente Wagner, ele veio com uma proposta diferente, assumiu uma responsabilidade muito grande e tem que dar o mérito, sim, para o Wagner por conta disso. Mas essa mudança de comando técnico para um cara que é o Charles Guerreiro, que por mais que seja da confiança do presidente Wagner, é um dos responsáveis diretos também pelo rebaixamento do Cavalo de Aço e pela má campanha no Campeonato Maranhense, eu acho muito complicado de engolir. Com certeza a torcida do Cavalo não gostou muito dessa mudança. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube de São Luís e também Sampaio Corrêa. Agora o Motoclube de São Luís. Ontem a gente comentou bastante sobre uma vitória muito importante na sequência da competição para o Motoclube. Uma derrota muito ruim para o Juventude Samas, porque era um confronto direto e a gente vem comentando aqui no esporte. Quem acompanha a gente tanto nas redes sociais quanto aqui pela televisão, sabe que a gente já vem comentando e afirmando que quem vencesse essa partida entre Motoclube e Juventude Samas, com certeza estaria muito próximo da classificação, deixando o outro time numa situação complicada. Motoclube venceu, acredito que é um dos times classificados, se vencer o próximo jogo do final de semana, que também é um confronto direto, por mais que o Guarani já esteja classificado pela pontuação, matematicamente, o Motoclube também já se classifica, em caso de uma vitória, com uma rodada de antecedência. O Juventude Samas vai ter que correr atrás desses 2 resultados nos 2 jogos que ainda estão faltando. O técnico Marcinho Guerreiro conversou com a gente pós-jogo sobre essa derrota e como aconteceu, né? O que aconteceu para o time não ter encaixado bem dentro do Nilzinho Santos e mais uma vez ter perdido para o Motoclube. Olha, novamente a gente vinha numa sequência muito boa de resultados, a gente ainda não tinha perdido, sabia que ia ser um jogo difícil, mas continuamos errando, né? A gente errou novamente, conseguimos empatar, né? A gente trocou algumas peças, né? Mas conseguimos pegar logo novamente mais um gol, né? E complicou, né? E depois a expulsão, né? Assim, uma série de erros que a gente não vinha errando. E hoje era um jogo decisivo que você não podia errar, né? Mas a gente tem que ter tranquilidade, né? Ainda falta 2 rodadas, a gente precisa trabalhar como a gente vem trabalhando, os jogadores também estão trabalhando muito, a gente veio para cá, a gente não queria perder, mas assim, o futebol ele tem 3 resultados, vitória, derrota, empate. Então assim, hoje a gente saiu novamente com uma derrota amarga que a gente não queria, mas o futebol acontece, né? Então assim, a gente tem que continuar trabalhando, né? A gente volta para São Mateus, tem um jogo em casa contra o Palma, tem um jogo contra o 4 de Junho em Piripiri, ter tranquilidade, trabalhar, né? A gente sabe que muita coisa ainda pode acontecer. Hoje era um jogo chave, que a gente poderia entrar no G4, fazer 17 pontos e entrava. Mas a derrota, ela sempre também pode acontecer, como hoje aconteceu. Agora ter tranquilidade, né, voltar para casa, trabalhar para a gente fazer o jogo contra o Palmeiras.
Realmente essa é a palavra que tem que ter e tem que ser a palavra de ordem lá em São Mateus, tranquilidade. Ainda faltam 2 jogos, não está nada perdido, por mais que a situação tenha se complicado, porque o Juventude permanece na 7ª colocação, mas a diferença de pontuação é questão de uma vitória. O Juventude vencendo a próxima rodada, já se aproxima e leva tudo para a última rodada, e tendo que vencer de qualquer forma, além de contar com alguns resultados de outros adversários, mas ainda não tem nada perdido. Dificultou bastante, mas ainda não tem nada perdido. Do outro lado, quem conversou com a gente foi o técnico Zé Augusto, falando sobre essa estreia e sobre esse jogo muito importante que marcou o seu início no Motoclube. Fizeram um pouco daquilo que a gente trabalhou, né? Trabalhamos bem, principalmente em cima de Henrique, né? Nós sabemos que ele é muito bom no 1 contra 1. Nós tínhamos que abrir a defesa deles. E aconteceu isso no primeiro tempo, até onde ele aguentou. Ele falou que no segundo tempo aguentava só mais de 10 minutos. E o Felipe também abriram bem o time, passaram bem as linhas deles. A gente já sabia que eles vinham daquela maneira. Eu acho que quando você começou a falar, acho que quem venceu foi a equipe toda, né? Acho que foi pouco tempo de trabalho, só 3 sessões de treino. A quarta foi bem leve. Eu acho que nós temos muita coisa para melhorar, muita coisa para trabalhar. Mas eu acho que a equipe respondeu bem. Nós tivemos jogadores inteligentes que me acolheram, me respeitaram, estão me respeitando, né, pelo ser novo no trabalho. E isso que importa. Acho que os meninos que entraram deram conta do recado, né? Acho que vem alguns criticados aí. Assim também como eu também vim para esse jogo hoje também com muita desconfiança. Acho que quase 99% de desconfiança, né? Mas o futebol é assim. Eu tô 15 anos nessa função de ex-atleta. Fui lá dentro de campo e também quando você chega no clube você causa desconfiança. Mas o importante é o trabalho, o importante é que a equipe se portou, eles precisavam dar uma resposta, né? Eles mesmos falavam isso. Então acho que o trabalho nesse momento que a gente fez foi o que menos importou. O que mais valeu foi a vontade deles de buscar a vitória, é isso que mais importou nesse momento. Entre tantos destaques aqui, eu queria que tu comentasse o Gustavo, porque ele veio como opção no banco de reservas, é um jovem, no Campeonato Maranhense ele foi teu jogador no IAP, e aí você vai e promove logo. A sequência da pergunta é que ele, assim, é o Gustavo, né? Um dos destaques, nós pontuamos aqui ontem no esporte, eu e Tadeu Nunes. Gustavo, jovem, não tão experiente, mas já trabalhou com o Zé Augusto em outras oportunidades. E ele, de cara, de pronto, não pensou 2 vezes, colocou Gustavo para ser titular do Motoclube na zaga, em um jogo muito importante. E olha, Gustavo deu conta do recado sim, e ele segue falando que elogiando, na verdade, bastante o zagueiro Gustavo. Quem também conversou com a gente foi o atacante Felipe, que não sabe o que é passar em branco contra o Juventude Samas. Foram 5 jogos esse ano e 5 gols do Felipe, camisa 9 do Motoclube. Ali foi a bola de Henrique, né, pelo meio e a inteligência de Márcio, né, com corta-luz. Graças a Deus eu consegui finalizar bem ali. Gol, né, mas mais importante mesmo é a vitória, né, do time. E graças a Deus uma vitória importantíssima, né, que a gente conseguiu. Agora é descansar e viajar para Sobral e fazer um grande jogo lá também. Uma das referências, é um dos artilheiros do time. Lembrando que o Felipe foi artilheiro do Motoclube pelo Campeonato Maranhense com 5 gols e já vem marcando outros gols agora na Série D, são 7 gols. Ou seja, 5 do total desses gols foram só em cima do Juventude Samas. O pessoal do Juventude lá já tem raiva, já marca muito em cima do Felipe, porque se deixar ele marca assim gol. Ele e Ted Love são responsáveis pela artilharia do Motoclube. O Henrique vem se destacando com assistências, Márcio Diogo também vem se destacando com assistências. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia, que volta a treinar nos seus domínios para jogar contra o CSA já no final de semana. Estamos de volta agora com Sampaio Correia, que Sampaio Correia conseguiu um empate muito interessante fora de casa. Acredito que poderia ter saído com a vitória, porque depois, ali no segundo tempo, não só conseguiu o empate, mas também conseguiu um volume ofensivo muito interessante para cima do Goiás e por pouco não conseguiu ampliar, né, fazer o 3-2 e sair com esses pontos importantes fora de casa. Fato é que Sampaio Correia já está de volta a São Luís. Passa a semana de treinamentos, porque o jogo será no sábado, lá no Estádio Castelão, por volta de 9h30 da noite, e o jogo é contra o CSA. Nós temos aqui a tabela de classificação, rapidamente, para mostrar a posição dos times e como esse confronto pode interferir. Não, essa é da Série D, é uma outra tabela de classificação. Essa aí é que a gente mostra o Juventude Samas, o Cavalo de Aço e o Imperatriz. Enfim, o CSA está na 10ª colocação, já o Sampaio Correia está na 7ª colocação. A diferença deles é de 4 pontos. O Sampaio Correia tem que vencer
precisa vencer, e pelo retrospecto das partidas entre o CSA e o Sampaio Corrêa, ainda mais no atual momento do Sampaio Corrêa, existem todas as possibilidades de vencer dentro de casa, assim como em outras oportunidades o Sampaio Corrêa também conseguiu vencer adversários difíceis e complicados. O CSA já é ali uma rivalidade regional, existe já um contexto em torno dessa partida e os dois estão necessitando vencer. É o início do retorno, mas quanto mais pontos se somar, independente da rodada em que você esteja, melhor será, porque é uma competição de regularidade. Tem que pontuar em toda a rodada, independente de empate ou de vitória. Complicado quando se perde. Ainda sobre o jogo do final de semana, o Nadson foi eleito o craque da partida numa votação popular que existe pela internet, e ele conversou com a gente também pós-campo, saindo do campo, sobre essa possibilidade de estar muito mais perto do G4 e também sobre os seus 2 gols que lhe renderam o troféu de craque da partida. Eu venho sendo bastante cobrado, né, pelo ano que eu joguei aqui, que eu fiz bastante gol, então para mim foi importante individualmente, mas o mais importante é que a gente pôde levar um ponto para casa. E ontem meu assessor, o Debina, falou que ia fazer 2 gols e ele acertou em cheio, eu fico feliz por isso. O Sampaio Corrêa se apresenta hoje à tarde no seu CT, inicia o treinamento. O técnico Felipe vai ter a semana toda de trabalho para tentar montar o melhor esquema tático, a melhor estratégia para conseguir vencer em casa o CSA. Olha, ontem a gente teve início da pré-série B entre o Americano e o Timon. A gente tem aqui a imagem dos jogos, é só a imagem dos times postadas em campo. O jogo terminou em 3-3, então assim, foi um jogo muito equilibrado de ambas as partes. Os próximos jogos terão também bastante emoções. Só lembrando que um desses times vai encarar o outro vencedor da outra chave e apenas um dos 4 times vai conseguir uma vaga na Série B desse ano. Lembrando que está existindo um movimento que alguns times não estão querendo participar, estão analisando participar ou não por conta do investimento, do gasto que tem em montar um elenco, em fazer as viagens, enfim. É todo um gasto e é uma logística completa, tanto financeira quanto de mão de obra, para poder colocar um time dentro de campo. Outra informação é o Ituano, rapaz. O Ituano Basquete foi campeão da LBF. Lembrando que quem eliminou o Sampaio Basquete foi o outro time do seu adversário. Aqui o Ituano foi campeão, venceu os 3 jogos da série. Lembrando que são 2 iniciais, em caso de um segundo jogo, isso até a fase semifinal. 1-1, por exemplo, vai para o segundo e para o terceiro jogo. Já na final, são 3 jogos diretos, independente da situação. E o Ituano venceu todos os jogos de sobra. Então, parabéns ao título do Ituano. E ano que vem, Sampaio Basquete que volte ainda mais forte. A gente tem aqui também uma imagem do nosso torcedor do time Azurra. Já tem aqui na tela? Se a gente tiver, pode colocar aí para nosso telespectador dar uma olhada. O Azurra Futebol de Areia desde 1998. Alex eternamente. Esse aí é o time do Azurra. A galera não deixa de acompanhar a gente, tá sempre bem informado sobre tudo que acontece no esporte maranhense aqui no Esporte Guará. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã muito mais informações sobre o Motoclube Sampaio Corrêa e também o Cavalo de Aço. Cavalo de Aço que segue, tentando se reestruturar para não afundar o barco mais uma vez nessa reta final de fase de classificação. Até amanhã com muito mais informação aqui do seu Esporte Guará.